Olá, irmãos, no De Casa em Casa nós vamos dar continuidade meditando sobre vícios. Vícios são práticas, são hábitos, são disposições para aquilo que é mal. Nós podemos ver que isso acaba gerando dependências, prisões, tanto na mente quanto no corpo, mas também espiritual, afetando a nossa vida como indivíduo, mas também relacionamentos, família. E existem vícios que estão explícitos na palavra, como, por exemplo, a própria embriaguez, que é o alcoolismo. A palavra de Deus fala disso em Romanos 13, versículo 13, e também em Provérbios 23, do versículo 29 a 35. Podemos ver outro vício explícito nas Escrituras, que é a própria glutonaria, que está lá em Gálatas 5, versículo 21. Porém, com o avanço da iniquidade, muitos outros vícios foram surgindo, como, por exemplo, vício no tabagismo, o uso e abuso de drogas, jogos de azar, jogos digitais, mídias sociais, entretenimentos de maneira geral e etc. Todas essas coisas acabam aprisionando, gerando vícios, porém é interessante quando Paulo fala do seu dilema lá em Romanos 7, versículo 19, com relação ao bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer, ele acaba fazendo, e ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte é uma expressão da pena mais severa em Roma, que era amarrado no indivíduo culpado um cadáver, que ia se deteriorando, entrando em decomposição, aquela pessoa morria presa naquele cadáver. Então Paulo está dizendo: quem me livrará desse corpo dominado pelo pecado? Mas lá no versículo 25 ele dá um brado de vitória, dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, porque Jesus nos faz livre do domínio do pecado e de todo vício. E é interessante que nós podemos ver em Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E olha só em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Aleluia! Agora Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou. E é interessante como que nós podemos, então, não nos submeter mais a julgo desigual. Creio que nós podemos observar o que está escrito lá no fruto do Espírito, no mesmo capítulo de Gálatas 5, lá no versículo 23, quando fala do fruto do Espírito, fala do domínio próprio. Isso é muito interessante porque antes nós éramos escravos do pecado, agíamos e reagíamos conforme aquilo que nós éramos. Porém agora nós temos pelo Espírito Santo domínio próprio. Nós não precisamos mais nos submeter à vontade da carne. Nós não precisamos mais agir e reagir conforme a carne, porém segundo a vontade de Deus. Como, por exemplo, há pessoas que têm dificuldade no dominar a língua. Pessoas com vícios de linguagem, como eu também já tive. Porém, agora, pelo Espírito, nós podemos ter domínio próprio. Aleluia! Interessante que eu também, dentre os vícios que tive vícios em drogas, vícios em cigarro e outras coisas. Porém, o Senhor me libertou e, graças a Deus, nunca mais voltei para aquelas práticas. Porém, eu quero repartir com vocês duas coisas que Deus trabalhou no meu coração, em especial lá no início. Primeiro, antes de me converter, lutando contra o vício, começando a ouvir o Evangelho, eu achava que eu primeiro precisava sair dos vícios para ir para Jesus. Eu achava que eu não queria ser hipócrita, então eu queria dar uma melhorada na minha vida para depois ir para o Senhor. Porém, o Senhor desfez esse engano, me mostrando que eu tenho que ir para Jesus do jeito que eu estava, para que Ele pudesse me libertar, me transformar, me salvar. Porém, existe um outro engano sutil depois da conversão, que é lutar sozinho e com as suas próprias forças. Porém, nós precisamos ser ajudados no corpo.
E eu fui ajudado pela igreja. Os irmãos foram instrumentos de Deus na minha vida, porque é o corpo que edifica o corpo. E é nesse ambiente que decorre o óleo da barba de Arão, como fala lá em Salmo 133, aonde na vivência dos irmãos o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É no corpo que nós somos tratados, que nós somos libertos, que nós somos transformados, ajudados a lutar contra esses vícios. E por fim, quero chamar a atenção de que muitos desses vícios eles advêm por coisas que são lícitas, como mencionamos a comida e a bebida. Porém, o que a palavra nos orienta com relação a estas coisas, e eu lembro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a primeira pergunta é se convém. Esta coisa lícita convém? Me domina? Depois podemos ver no capítulo 10, versículo 23, aonde ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós temos que ter discernimento se aquilo que temos liberdade convém, se nos domina ou se edifica. Porque nós somos chamados não a agradarmos a nós mesmos, mas ao Senhor. E aqui está o grande segredo da verdadeira liberdade: viver para a glória de Deus. E lá em 2 Coríntios 3,17 diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E segue dizendo: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como o próprio Senhor, o Espírito, na sua própria imagem. Então, que possamos contemplar o Senhor e receber do alto essa cura completa e liberdade e libertação de todos os vícios. Deus abençoe.